Bora lá, pessoal. Página 130, frente B, caderno 8, aula 41 e 42. Nós vamos falar sobre cilindros. Apesar de o tema aí ser cilindro reto, eu vou mostrar, apresentar para vocês também o oblíquo e as suas características. Bom, como é uma figura geométrica que você já conhece, eu preferi começar por uma situação problema para que a gente lembre, na verdade, como é que a gente acaba sempre encontrando situações problemas que envolvem o cálculo de cilindro. Então, esse aqui, ele diz que a figura abaixo representa um tanque de combustível de certa marca de caminhão a diesel. Sabendo que este veículo faz, em média, 3 quilômetros por litro e observando o marcador de combustível no início e no final de uma viagem, quantos litros esse caminhão, oh, quantos quilômetros esse caminhão percorreu? A gente vai considerar o π igual a 3, então a gente tem a ilustração, é um exercício de múltipla escolha, foi retirada aí de um vestibular, certo? Então, gostaria que vocês pensassem um pouquinho, antes, parasse o vídeo aí, pensassem um pouquinho, antes da gente iniciar, como para fazer um diagnóstico, até para vocês saberem no decorrer da aula qual foi o ponto de conceito que impediu vocês de resolver uma situação, problema como essa. Beleza? Então, por favor, né, vamos parar aí, vamos tentar um minutinho. E aí, na sequência, eu já tenho a correção para vocês. Bom, eu fiz passos, etapas para ajudar no diagnóstico de vocês, certo? Então, como ele é uma situação inicial de investigação para fazer um diagnóstico, que eu preciso prestar atenção nessa aula aí que me faltou para poder resolver este exercício. Então, eu vou descrever alguns passos aqui para vocês. O primeiro é, eu calculei, e é claro, né, gente, eu deixo essa observação, sempre. Né, se vocês forem pesquisar este exercício ou vou conversar com outra pessoa, provavelmente, né, tenha um outro método. Aí um acha assim, eu acho melhor assim, que assim ficou mais curto. Então, gente, é uma opção, é a minha opção. É a que eu escolhi, que ficou mais claro para mim, é, distribuir em etapas para ajudar a aprendizagem de vocês, tá? Então não precisa ser exatamente desse jeito. Dá até para fazer ele mais curto, mas eu preferi fazer ele um pouco maior, mas mais detalhado, tá? Então, primeira coisa, eu vou calcular o volume do tanque. Aí eu vou lembrar, bom, cilindro é a área da base vezes a altura. Cilindro é a área da base vezes a altura, como o prisma que nós estudamos. Né? Então, a diferença é que ele é um corpo redondo e que a sua área da base é a área de um círculo, que nós sabemos também, que é πr quadrado. Ou seja, a fórmula para calcular o volume de um cilindro é πr quadrado vezes h de altura. Certo? Por isso que a gente vai consultar lá e aparece uma fórmula aí na apostila ou quando a gente vai lá no Google. É isso, é a área da base vezes a altura. A área é um círculo, πr quadrado vezes a altura. E aí a gente vai lembrar o seguinte, nós estamos trabalhando com a unidade metro aqui, tá vendo? Com a unidade metro. E ele está perguntando litros. E ele deu em quilômetros por litros. Então, assim que a gente calcula a área, a gente vai lembrar da relação fundamental. Né? Isso aqui é fundamental. Isso aqui tem que lembrar que um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Né? Tem a capacidade de 1.000 litros. Então, assim, já está em metro. Ó, maravilha. Já está em metros. Então, quando eu calcular o volume em metros cúbicos, eu já vou transformar ele para litros. Então, vou saber a capacidade em litros deste tanque. Observando a imagem, né, a segunda etapa minha, observando a imagem, dá para poder perceber aqui, ó, que o tanque foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5
marcadores iguais. E ele não saiu de tanque cheio, ele saiu com 4/5 do tanque. Então, assim, ó, no item 1 eu acabei de calcular o volume. No item 2, eu vou saber com quantos litros esse caminhão saiu, calculando 4/5 do volume total. Ele saiu com 4/5 do volume total. No item 3, eu vou saber o nível de combustível que ele chegou no final. Então, nós estamos vendo aqui que ele chegou no final 1/5 do volume total. Então, assim, se você pegar o resultado do item 2 menos o resultado do item 3, você vai saber quantos litros de combustível ele gastou na viagem. Certo? Então, esse foi o meu método. Volume total. Saiu com 4/5 do volume total. Exemplo. Deu 40 litros. Tá, saiu com 40 litros. Chegou lá com 1/5 do volume total. 1/5 do volume total, que eu já calculei aqui no item 1, deu, sei lá, 10 litros. Saiu com 40, chegou com 10, gastou 30. Essa é a ideia. Esse foi o caminho que eu fiz aí. Beleza? De calcular a diferença, o quarto item. E aí, o quinto item é aquele que a gente volta lá no enunciado e encaixa os dados. Olha lá o que ele diz. Que, em média, esse caminhão faz 3 quilômetros por litro. Se a gente descobriu quantos litros ele gastou nessa viagem, é só utilizar essa razão aí. Isso aí é uma razão. 3 quilômetros por litro. Isso é uma razão. Quando você iguala com outra, cria uma proporção que é a nossa regra de 3. Pode fazer por regra de 3. Né? Dá para fazer até o cálculo direto, mas dá para fazer por regra de 3. Assim a gente vai descobrir quantos quilômetros este caminhão percorreu. Beleza? Na live a gente confere se todo mundo acertou. Tá? Não vou dar a resposta diretamente aqui não. Bom, tem aqui a definição do que é um cilindro, muito simples, gente. A gente só não pode chamar um cilindro de poliedro, certo? A gente acabou de sair de uma sessão inteira que a gente estudou os poliedros. Né? Um cilindro não é um poliedro porque ele tem superfícies redondas, ele é uma figura de revolução. Olha lá, o cilindro não é um poliedro, pois tem uma superfície curva. É a única maneira que a única coisa que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção para não errar, né? Coisa boba. Então, o cilindro oblíquo, a diferença é que a geratriz, ela não é a altura, certo? No cilindro reto, a geratriz, a geratriz é a altura, tá vendo aqui, ó, altura, geratriz, raio, dá para ver que ele forma um retângulo, que aqui ele fala aqui, ó, que um cilindro ele é uma figura de revolução. Se você girar um retângulo, se você girar o retângulo, né, ali num eixo de rotação, ele cria um cilindro. No reto, tá vendo aqui, ó, a gente consegue ver claramente que a geratriz e a altura é a mesma coisa, tem a mesma medida. No oblíquo, não. Então a gente vai fazer um triângulo retângulo aqui, certo? Ele tem um eixo de rotação diferente para que ele fique desta forma. Bom, o eixo é perpendicular aos planos das bases. Então, o cilindro circular reto, a geratriz é igual à altura, o eixo é perpendicular, ou seja, forma 90 graus aqui o eixo de rotação. Então, ele vai ficar aí, tá vendo aí? O diâmetro e tal. Figura fácil. As áreas de superfície. Bom, quais são as áreas que contém? Um cilindro contém os círculos, tanto da base quanto da superfície. Ele possui uma área lateral, isso aqui a gente calcula bastante. A área lateral, tá vendo aqui, ó, que é 2πr? Lembra o que é 2πr? 2πr é o comprimento da circunferência. Então notem aqui, olha, ele tá ali fechado, certo? Então antes de cortar e esticar ele é uma circunferência. Então, tá vendo? Esta parte aqui, ó,
é 2πr. E aqui é a altura, ou seja, a área lateral de um cilindro é um retângulo que sempre terá essas medidas aqui, ó, 2πr, aí vai depender do raio, vezes a altura, aí vai depender da altura, certo? Mas o cálculo é sempre o mesmo. E a base e a superfície são iguais aqui, né? O círculo, essas são as superfícies que a gente tem. Área lateral, base e a superfície dele, que é o mesmo círculo que contém. Bom, isso aí você já sabe, tudo isso eu passei, porque eu passei até um pouco mais rápido. Talvez a área da seção meridiana seja o que venha de mais novo aí para vocês. Gente, eu dou sempre o mesmo exemplo, pena que né, eu não tenho aqui. A área da seção meridiana de um cilindro, ele é um retângulo, a gente está vendo, né? Então, com a imagem fica muito claro. Às vezes na sala de aula, a gente não tem acesso fácil a essas figuras, né, e essas imagens. E aí eu acabo utilizando o chocolate batom. Então a gente tem um chocolate batom. Ele é um cilindro, certo? Cilindro sólido. Aí a área da seção meridiana dele você pega a faca, até mesmo um estilete, vai lá no meio dele, lá em cima, e corta ele no meio. E aí você abre ele. Abriu, olha lá. E aí você vai ver aquela figura. Então, este é a área da seção meridiana. A área da seção meridiana de um cilindro é sempre um corte vertical. É um corte vertical no cilindro. Tá? É um corte vertical no cilindro. E aí eu já vou adiantar, vocês vão ver que o corte da seção meridiana do cone, né, que a gente vai estudar, tem aquele guarda-chuvinha de chocolate, que é a mesma coisa, a gente vai lá e corta ele no meio. Quando a gente abre, o que a gente vai ver? É fácil, um triângulo, certo? Então, a seção meridiana é isso, é um corte vertical no cilindro, e depois a gente vai estudar também esse corte no cone. Então, quando a gente corta aqui, ó, a área da seção meridiana, ela sempre terá essas dimensões. Olha aqui, ó, como é um retângulo, o comprimento deste retângulo será 2 vezes o raio do cilindro. 2 vezes o raio do cilindro. E a altura dele será a altura do cilindro. Então, a área da seção meridiana, tá vendo? É área. A área da seção meridiana é a área de um retângulo que terá 2R de comprimento e H de altura. Beleza? Tá vendo que tem uma observação aí? Isso aí às vezes confunde muito. A gente, só né, um detalhe. E tem muito exercício que envolve o cilindro equilátero. O que seria o cilindro equilátero? Né? A gente conhece o nome equilátero do triângulo, né? Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. O cilindro equilátero é um cilindro reto em que a altura é 2 vezes o raio. A altura dele é 2 vezes o raio. Então notem, se a altura dele é 2 vezes o raio, olha a diferença. Por que ele chama equilátero? Porque a área da seção meridiana dele é um quadrado. Certo? Então, por isso que tem essa observação aqui, ó. Se a ABCD, que é a área da seção meridiana de um cilindro equilátero for um quadrado, é porque ele é equilátero. 2 vezes o raio será igual à altura. Então, a gente utiliza o cilindro equilátero não só para a área da seção meridiana, hein? Então, fica esperto nisso aí. Para não confundir, nem tem na apostila esse corte transversal, certo? Tem o corte da seção meridiana, que é um corte vertical. Então, esse corte aqui da seção, às vezes aparece também, certo? É um corte transversal, ou seja, a gente tem um cilindro, a gente está vendo aí um plano seccionando ele, cortando ele. Então, dá para ver claramente que a área formada neste corte é um círculo. É um círculo. É um círculo. Cilindro reto, o círculo é igual ao círculo da base e da superfície. Certo? Bom, é só conceito. Agora a gente vai para as fórmulas. Área da base, πr ao quadrado, é a área de um círculo. Área lateral, lembra a área lateral? É sempre um retângulo.
O comprimento é 2πr, que é o comprimento de uma circunferência vezes a altura. Essa é a área lateral. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Você tem um círculo embaixo, um círculo em cima e mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Dá para até transformar isso numa fórmula. Eu não vejo necessidade de ficar carregando e memorizando isso aqui. Mas dá para carregar isso em forma de fórmula. Então, até colocou em evidência e tal. Eu não decoraria aí, não. Sabendo o conceito, eu consigo chegar. Lógico, sabendo. A área da base é r ao quadrado. Beleza? E o volume? A área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h, que inclusive a gente já utilizou no primeiro exercício de investigação. Bom, vou deixar 2 exercícios aqui naquele lá, certo? Aquela hora de parar o vídeo e praticar no caderno, né? Deixar a munheca solta novamente, coloca a data, coloca a aula certinha, copia o enunciado, deixa o caderno organizado, né? Não perca a sua caligrafia, né, de tanto digitar. Vamos fazer no caderno, resolva no caderno, não tenha preguiça, certo? Estes exercícios aí tem a resolução para vocês acompanharem se vocês estão fazendo certo, e o desafio, que é o que vocês vão postar lá no formulário. Beleza? Orientação de estudo são os exercícios do 1 ao 4, que são os exercícios que tem na apostila na página 130, e a tarefa no plural. Não deixa atrasar, não deixa. Teve a aula, já vai lá. Com certeza vai ficar até mais fácil de resolver os exercícios assim, porque o assunto vai estar fresco. Depois você pode até voltar para fazer uma revisão lá e tal. Mas sempre que terminou a aula, faça o exercício do plural. Beleza? Valeu!